constituir a sociedade brasileira a partir da lógica escravagista. A escravidão, os processos escravocráticos estavam muito ligados a questões econômicas, elas marcaram as relações, e principalmente na educação, porque até alguns anos atrás era proibido negros e negras frequentar a escola. Isso foi gerando desigualdades gigantes. E a gente percebe que a gente consegue avançar no desenvolvimento humano, no desenvolvimento econômico, investir na educação. O maior impacto disso é possível ver com as cotas. Extremamente debatida, questionada, aprovada, defendida, mas a gente percebeu que ao longo dos anos e pelas imagens que a gente vê na comunidade escolar, que incentivar a presença do povo negro e indígena dentro das universidades, a gente conseguiu avançar, não só qualificando o trabalho de quem está dentro da sala de aula, a prova disso sou eu, né? Depois de alguns anos de luta, de trabalho informal, a formalidade do trabalho, que é fazer concurso público e estar dentro da comunidade escolar e hoje como educador infantil, foi possível com o incentivo do governo federal em lançar um programa para incentivar negros e negras a dentro da universidade. Isso muda a realidade de uma série de comunidades. E aí eu quero trazer alguns exemplos, não sei se chegou a tempo, estava mais cedo num outro evento, dizendo a importância hoje da gente ter aprovado na Assembleia Legislativa uma legislação que cria a educação quilombola. E por que a gente precisa de educação quilombola? Porque as resoluções que falam da educação para as comunidades quilombolas criam critérios diferentes para a educação formal e também garante que nas escolas quilombolas tem duas coisas que é fundamental: professor quilombola, então que as professoras, que os diretores, que a merenda escolar, que o material didático seja produzido por quilombolas. E qual o impacto econômico? Vamos começar pelo impacto econômico disso. Só de pensar que hoje o governador tem autorização para ter concurso público específico para a escola quilombola gera no mínimo 6 mil novos empregos. Nós saímos da lógica de que as comunidades quilombolas precisam de auxílio, de bolsa ou de cesta básica. Não, oportunidade de trabalho. Gerando emprego a partir de uma política que já existe, que é a educação formal. Educação formal mantida pelo Estado, garantida pelo Estado. Então, hoje, no Estado de Minas Gerais, nós temos uma legislação que autoriza ter educação quilombola, e um dos princípios é garantir que toda a comunidade escolar seja de quilombolas. Professores, material didático, e todo o trabalho da escola seja voltado a garantir que o saber ancestral esteja presente no cotidiano. Isso não choca com o Estado. Nós estamos falando de tirar a laicidade do Estado, muito pelo contrário, que é também direito da educação religiosa da escola, mas não é disso. Mas nós estamos falando de tecnologias produzidas dentro dos quilombos que precisa estar presente na educação, como, por exemplo, uma série de engenhocas que a gente podia trazer aqui, mas a cachaça é aula de química. É hoje um dos produtos que tem dentro das comunidades quilombolas, criado pelos quilombolas, herança ancestral dos africanos, que precisa ser reconhecido, que pode estar presente na sala de aula, inclusive reivindicando isso como patente. Tem as práticas culturais que estão presentes nos calendários festivos, como as festas do Rosário, as festas tradicionais do milho, as festas tradicionais da lavoura,
que fazem parte do calendário das comunidades tradicionais e principalmente das pequenas cidades, que movimentam uma economia gigante e que tem que estar presente na sala de aula. Reconhecer tudo isso só é possível se a professora aqui não for. Não é o saber que você vai se aprimora dentro da universidade. Se eu estou falando que cachaça é uma alquimia, é aula de química extremamente avançada, que o sabão feito com óleo também é química e que pode e deve estar presente na sala de aula, o saber ancestral dessa professora, ela precisa estar presente na sala de aula para desenvolver e criar representatividade, criar uma relação com esses alunos de pertencimento, que é outro grande desafio que a gente precisa discutir, é que há uma evasão escolar hoje que, inclusive, serve de argumento para fechamento de escolas. Tem alunos deixando de frequentar a escola, e os motivos a gente pode discutir depois, são diversos, né? Desde achar que é desnecessário hoje o ensino, né, que é possível ganhar dinheiro como influencer, como ocupando redes sociais, explorando a internet, mas também da falta de pertencimento. O jovem mesmo muitas vezes deixa de frequentar a escola por não se reconhecer lá, não reconhecer seus saberes, não reconhecer suas práticas e não achar que as suas práticas é uma tecnologia avançada que pode ser colocado a serviço da cultura como política pública e da economia para gerar ainda mais riqueza para dentro dessas comunidades. A gente também percebeu, a minha atuação como parlamentar, mas também para a experiência de trabalho com a educação, de que a gente também precisa quebrar os paradigmas que ainda colocam o negro como sujeito inferior. E a ciência utilizou disso. E a gente percebeu, por exemplo, em nome de escolas, parece simples, simbólico, mas a gente conseguiu mudar o nome de escolas com a própria comunidade escolar disputando esses nomes, dando para a escola uma referência a partir de lideranças que a escola reconhece. Isso aconteceu com a escola estadual indígena dos Quiriri lá de Caldas. Eles colocaram o nome da escola a partir de uma ancestral indígena e trocou o nome que o Estado mesmo tinha colocado. Isso é possível com projetos de lei. E para que serve isso? Imagina uma comunidade escolar produzindo redação, produzindo pesquisa, identificando uma ancestral da escola que é importante para que a escola dê nome, o nome que ele quer para a escola. Fundamental você criar pertencimento. Você trazer pais, alunos, envolver no crescimento da escola. Isso é a melhor forma de combater a violência dentro da escola. E não militarizar, que muitas vezes é a proposta que o Estado traz. Para a gente superar as violências dentro da escola, tem que criar pertencimento. E a melhor forma de criar pertencimento é a ação de chamar a comunidade escolar para escolher o nome da escola. Isso dentro de uma comunidade, dentro de uma aldeia indígena, dentro de bairros. Tem sempre uma mais velha, uma matriarca, uma patriarca, reconhecido por essas comunidades, que ela pode escolher o nome da escola e criar um envolvimento de fora para dentro da escola. Trazer pais, alunos, vizinhos, para construir o nome da escola. Experiência essa que nós também fizemos em Ribeirão das Neves. Neves tem hoje 7 presídios. Dos 7 presídios, 5 tem uma escola estadual que tem uma única escola com vários anexos. O nome da escola era a Escola Lombroso, que levou o nome de um psiquiatra famoso, que na época ele escrevia, justamente defendia práticas terapêuticas extremamente violentas, como choque, para tratar a loucura, ou aquilo que ele considerava loucura, e uma defesa de Lombroso era de que
os negros tinham um cérebro menor e, portanto, não tinham habilidades intelectuais. Por isso que eu colocava os negros para trabalhos manuais. E isso dentro de um presídio. Uma escola que homenageou um psiquiatra que defendia o tratamento pelos corporais, inclusive o tratamento com práticas hoje que são abolidas da psiquiatria e da luta antimanicomial. Os professores da escola nos procuraram, nós queremos trocar o nome da escola. Queremos colocar um nome que seja representativo e principalmente para dentro do sistema prisional. Então a gente conseguiu tirar o nome de Lombroso e colocar uma representação do campo do direito ligado às questões raciais. Foi iniciativa da escola de quebrar o estigma que também estava na escola. A escola é um lugar de libertação. Então, o fato dos presos, o fato das pessoas privadas de liberdade só terem oportunidade de fazer o ensino médio dentro do presídio é sinal de falência do Estado fora, que não deu oportunidade. Então, essa escola também deveria ser um espaço de levar a memória do papel da educação, que é libertar aquele que não teve oportunidade fora. E aí, quero concluir, depois ouvir um pouco mais de vocês. Nós precisamos avançar no Estado de Minas Gerais com a produção de material didático que trata a realidade do Estado de Minas Gerais. Se no norte de Minas o piqui tem tanto valor, inclusive deveria fazer parte da merenda escolar, que é importante para o norte de Minas o piqui, no sul de Minas é muito importante o café e todos os derivados do café. Em outras regiões do estado, tem elementos do cotidiano das pessoas, o milho, o mel. Nós temos lutado muito para que a gente não só produza material didático, que expresse a realidade de cada regional, e por isso é muito importante que cada corpo docente, ao entrar para a universidade, ao fazer pós, também intensifique esses discursos. Nós precisamos produzir material didático que espelhe a realidade da nossa regional. Com a assinatura dos professores, dos alunos, das comunidades tradicionais envolvidas nessa escola, com a comunidade escolar. Para que serve isso? Primeiro, material didático que expressa a realidade do cotidiano das escolas. Que o aluno, ao abrir esse livro, uma experiência que eu tive em Betim recentemente, da cidade de Betim, ter produzido material didático específico para lidar com o combate ao racismo. O racismo também leva violência para dentro da sala de aula, para a escola, e é muito desafiador colocar só na mão do professor mediar esse conflito. Ele precisa de apoio didático. E o apoio didático tem que ser construído com a escola, com o corpo docente, com os pais. E em Betim foi feito isso com recurso público, e com isso, hoje, tem material didático específico para Betim trabalhar em sala de aula, elementos da cultura afro, indígena, aprovada, com métodos pedagógicos, desde as danças, as festas, os jogos, que era tão natural a ciranda, e as músicas que a gente cantava na infância, Escravo de Jó, jogava Caxangá. Por que a gente usava essas músicas e para que elas servem, qual que é o papel dela no cotidiano? Isso foi feito, mas isso também gera renda. Imagina um professor, cada um de nós, poder assinar livro didático, ter a nossa história registrada, o respeito que o professor hoje tanto busca, pode ser e vai avançar com a produção de livro didático feito pelos professores, assinado, reconhecido pela comunidade acadêmica. Isso é possível, eu estou dando o exemplo de Betim.
mas também a gente trazendo para dentro da sala de aula, e outros exemplos também que nós tivemos, com emenda parlamentar, a gente mandou emenda, algumas escolas para o caixa escolar, e a própria escola contratou. Aí eu estou vendo a Silvana lá atrás, anos na luta pela educação, uma mulher negra sabe muito bem disso, e pode dar exemplos disso, que a gente consegue, com caixa escolar, garantir que mestres e mestras do congado, da capoeira, possam estar em sala de aula complementando essa educação. A capoeira é educação física. Romper com os estigmas, com o preconceito, é conhecer e trazer os mestres para contar isso. Corporeidade pode ser tratada, construída e trabalhada com a capoeira, que faz parte do cotidiano do jovem fora da escola e dentro da escola. Nós também podemos trabalhar com os mestres do congado, com a reza, com a dança. São festas hoje, gente, que movimento de economia do estado de Minas Gerais, que para o calendário, eles têm um calendário próprio. Se a gente tem o nosso calendário, os congadeiros, as irmandades que inclusive têm fonte financeira própria, que a partir das irmandades é que nasceu a Previdência, foi nas irmandades que a gente comprou, corria uns dos outros, a gente conseguia acumular capital entre os negros das irmandades. Ou seja, as irmandades têm calendário próprio, e esse calendário pode disputar com o calendário escolar. Não pode um aluno levar falta, porque ele está lá cumprindo suas atribuições dentro das festas do Rosário. Pelo contrário, a festa do Rosário tem que vir para dentro da escola e a gente conseguir mostrar que uma cultura que tem relevância para ser reconhecida pelo IFAM, o Instituto Nacional de Patrimônio, como patrimônio nacional. Como é que a gente trabalha essa sala de aula? Levando as irmandades para dentro da sala de aula, para dentro da escola, mas não para ser um atrativo folclórico num dia específico, no 20 de novembro, no 3 de maio, não. Para que esses mestres sejam financiados como palestrantes. Isso a Universidade Federal do Estado de Minas Gerais faz com os mestres e mestras. Hoje tem formação com os mestres, eles recebem o mesmo salário de um professor acadêmico para lá dar aula magna. Isso é possível também ser feita com emenda parlamentar, e a gente tem visto isso, aproximação da comunidade com a escola e o crescimento, e aumenta a capacidade hoje dos professores que estão fazendo mestrado e doutorado, levar esse saber ancestral para dentro da universidade, transformar isso em livro didático. Aí você devolve para a comunidade o saber registrado, que é o que cobram tanto da gente. O povo negro não tem nada escrito, como se os papiros roubados pelos europeus no Egito não fossem escritos nossos. Mas nós estamos reescrevendo a nossa história a partir dessa inteligência. Trazer os mestres para a sala de aula, levar a sala de aula para as comunidades. Um outro exemplo que eu quero deixar aqui é as comunidades Arturos, aqui em Belo Horizonte, do Contágio. Recebe todo ano centenas de alunos que vão lá para dentro do quilombo, conhecer as práticas do quilombo dos Arturos, que também é reconhecido como patrimônio, relevante interesse cultural em Minas Gerais, também processo de titulação pelo governo federal, e que vive um lugar bucólico dentro do centro de Contagem. Práticas coletivas, e que os ancestrais, os mais velhos, são respeitados e reverenciados. Pedir bênção aos mais velhos não é coisa de gente atrasada. É gente que reconhece que a gente não avança sem olhar para os mais velhos. Isso não pode ser empurrado goela abaixo para nenhum aluno, gente. Isso é vivência. E essas vivências é possível a escola fazer casando com práticas tradicionais
que estão muito próximos da gente. Eu estou falando dos Arturos, eu estou falando da Rainha Belinha no 13 de maio em Concórdia, nós estamos falando com o pai Ricardo em Belo Horizonte, desde a Pedreira Padulópolis, nós estamos falando com o Gades do aglomerado da Serra. Eu estou dando exemplo aqui, mas no estado inteiro, são mais de 700 quilombos registrados na Fundação Palmares. Basta entrar no site da Fundação Palmares, você pega o endereço, entrar no IEFA, aqui tem o endereço de cada congregadeiro no estado de Minas Gerais, o dia da festa, a origem, e a gente vai conhecer toda a geografia do continente africano visitando essas comunidades. São nações africanas que têm representação no Brasil, com práticas que se assemelham ao continente africano, e aí vocês têm aula de história, de geografia, de química, de física, que dá ao aluno razão para ele querer aprofundar sobre a história, a sociologia, a filosofia, que é de origem africana. E que a Unesco, graças a Deus, aos orixás e aos Zambi, tem produção histórica. A Unesco tem, agora em português, traduzido em português, a história da África, dos afrodescendentes, que foi distribuída em todas as escolas estaduais, quando Macaé Evaristo, hoje ministra, foi secretário de Estado. Mas ficaram engavetados nas escolas. A razão para a gente abrir esses compêndios, esses livros gigantes que contam a história dos afrodescendentes indígenas, a gente encontra agora vivências dentro das comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, terreiros, e hoje catalogados pelo Estado e reconhecidos pelo Estado. Me coloco à disposição, acho que eu trouxe um pouco do que a gente tem aprofundado, com diálogo com o governo do Estado, mesmo a gente tendo, às vezes, entendimentos diferentes, mas a gente conseguiu, com caixa escolar, com visitas em comunidades tradicionais, com presença de mestres dentro das universidades, aprofundar e reconhecer como enfrentar o racismo, reconhecendo a história do povo negro, do povo indígena, do estado de Minas Gerais, com práticas que hoje elas são reconhecidas pela universidade. Qualquer um de vocês pode aprofundar no mestrado e doutorado e sair de lá com teses publicadas e distribuídas nas escolas, que é isso que nós temos feito. Obrigada pelo espaço, me coloco à disposição para as perguntas. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Cristina Matias. Eu sou oriunda do 6º Quilombo Urbano de Belo Horizonte, o Quilombo Matias, que foi reconhecido, isso mesmo, tem que louvar mesmo esse espaço, que foi reconhecido pela Fundação Palmares. Esse ano nós vamos fazer a festa do centenário. Sábado agora convido a todos para ir em Santa Teresa, na festa do centenário do nosso Quilombo. Isso que você trouxe é muito importante, reconhecimento. Dentro da tradição dos quilombos, das pessoas pretas, ter pessoas pretas falando do povo preto, não falar de nós sem nós. Porque eu trabalho em Betim, sou professora efetiva na rede, nós fizemos trabalho em educação infantil, nós tivemos em outubro a semana da mostra cultural e foram de pessoas negras, da cultura preta. Nós fizemos um trabalho belíssimo no Shopping Monte Carlo, aonde foi falado sobre a cultura, líderes negros, e foi uma pesquisa muito grandiosa. Nós estávamos trabalhando com a literatura que você citou. Eu, enquanto professora, tive algumas questões com isso. Nós estávamos trabalhando com a boneca Baiomi. Então, fiz a boneca, trabalhei com a boneca. Muitos gostaram. Bem, muitos professores, vocês estão trabalhando com voodoo. Pais devolveram a boneca por falta de conhecimento. Fizemos um trabalho científico mostrando sobre a cultura negra, que os povos que foram trazidos, escravizados, então vão ter uma lembrança dos nossos povos, que eram artistas, que eram cientistas, que eram reis e rainhas. Nós somos escravizados aqui. Então a gente precisa levantar essa bandeira e entender que o povo preto é cultura. Não é só de samba que se vive, é de matemática, é de ciência. Nós temos
muito a contribuir. Isso é muito importante. A gente tem o nosso lugar de pertencimento e só quando aparece maio e novembro que as pessoas pretas, principalmente as professoras, são convidadas para poder dizer algo. Não, a gente tem algo para dizer todos os anos, porque os nossos alunos, a maioria são pretos e negros e pardos, então eles não são reconhecidos dentro da escola. O censo está aí para poder desmentir que a grande maioria são pessoas negras. Então não pode só se falar de preto e pardos apenas em maio e novembro. Então a gente precisa sim falar sobre nós, dos nossos espaços, das nossas culturas, e as crianças, elas realmente estão aprendendo a conviver com os diferentes, porque eu estudei no Colégio Tiradentes em Santa Teresa, eu nunca tive um usuário de cadeira de rodas, eu nunca tive um deficiente físico, nada na época que eu estudava. Hoje as crianças têm condições de trabalho, de estudar com as pessoas que são diferentes a elas e saber respeitar, porque o racismo ele é ensinado, ele é imbuído dentro das crianças. Então a gente tem que parar e pensar. E o que você trouxe é realmente interessante. Vamos conhecer os quilombos, vamos verificar quais são as reais culturas, né? Isso é muito importante e é um prazer conversar com você. Muito obrigada a todos. Ok, obrigada. Você? Tudo bem, Daltina? Andréia, eu queria agradecer sua presença aqui. Eu sou do Conselho de Alimentação Escolar de Contagem e atualmente, ontem até eu tive que sair mais cedo aqui porque eu estou fazendo um curso lá no Quilombo dos Arturos com a mestre Kelma, que está ensinando a gente sobre a culinária afro-brasileira. Então, assim, ela fala sobre essa questão da tradição afro-brasileira na cozinha. E a minha preocupação, eu acho que até chegou para mim esse curso por conta de eu estar no Conselho de Alimentação. Eu acho que algum amigo assim falou, acho que isso aqui tem a ver porque você está lá no Conselho de Alimentação. E a minha preocupação ali é o seguinte, é porque eu acho que as cozinheiras escolares, merendeiras, manipuladoras de alimentos, elas nem são tratadas como cozinheiras, no contrato delas, elas são tratadas como manipuladoras de alimentos, e eu acho que elas são muito mal pagas. E o papel das cozinheiras na escola, para mim, é um papel de educadora. Eu acho que elas deveriam ganhar, se não o mesmo salário de um professor, algo próximo. E então, assim, a minha busca ali, eu estou querendo conhecer essa culinária afro-brasileira, porque eu queria que isso chegasse nas escolas, chegasse nas cantinas escolares, e o que eu estou vivenciando ali, junto com o que ela está passando, a mestre Kelma, é a culinária brasileira e mineira, É muito, a cultura nossa tem muito a ver com o que eu conheço da culinária mineira. Então, assim, na verdade, essas mulheres negras, elas guardam ali a tradição da cozinha brasileira. E muitas vezes isso não chega na alimentação escolar. A alimentação escolar, às vezes, ela é muito padronizada, sem tempero, para evitar um conflito étnico ali, porque às vezes uma criança pode rejeitar determinado alimento, e às vezes é um alimento muito mais nutritivo. Então, assim, eu queria que você falasse sobre essa questão da culinária, da cozinha, como que isso está, e apoiasse também, no seu mandato parlamentar, essa preocupação de trazer essa questão da tradição afro-brasileira para as cantinas escolares. Ok, obrigada. Muito obrigada. Pessoal, primeiro Matias, foi uma grande conquista, os quilombos urbanos aqui da região metropolitana, e principalmente Belo Horizonte, a preservação a partir do reconhecimento da Fundação Palmares, porque a gente sabia que essas comunidades estavam ameaçadas, inclusive de ser expulsas, que esse que é o processo que tem acontecido em Belo Horizonte. Tem ficado cada vez mais caro viver em Belo Horizonte. Então,
eles tentam todo tempo expulsar, e aí expulsar o samba, expulsar os quilombos, expulsar os lugares onde tem manifestações negras, né? E a Pedreira do Lopes é o lugar onde tem maior manifestação negra, né? E do Concórdia, né? Que a gente tem lutado muito para que o Lagoinha seja reconhecido como uma pequena África, igual tem no Rio de Janeiro, lá onde foi reconhecido. Mas é importante, assim, você falou da dificuldade com as bonecas Abaiomi, assim, água mole e pedra dura, né? Inserindo esse debate a partir da ciência, porque foi a ciência que disse que a gente era inferior. Então a gente vai levar a ciência para dizer que não tem nada que venha dos negros foi inferior, pelo contrário, como nós que criamos a filosofia, basta ver as múmias lá, prova disso, tem uma ciência para provar. Então parabéns pelo trabalho. Betinho tem feito um trabalho muito potente, muito mesmo, a partir do livro didático. Então, os trabalhadores da educação em Betim fizeram uma revolução na região metropolitana, então, parabéns. Você falou da culinária, né? O cuidado que nós estamos tendo, assim, institucionalizar as nossas culturas é um desafio, porque nós estamos descolonizando o Estado. E aí, com o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, a gente tem, por exemplo, introduzido nas escolas, e aqui em Minas Gerais também tem um programa próprio, né, para comprar os alimentos dos pequenos produtores e, com isso, levar para dentro da sala de aula, introduzindo essa culinária própria regional e, com isso, reconhecer nossas cozinheiras. A Kelma estava fazendo esse trabalho nos Arturos, também foi emenda nossa, a gente resgatando nos quilombos urbanos, porque os quilombos rurais mantiveram essas tradições. Então, assim, o que é o angu lá de Chapada do Norte da festa, que é fantástico, né? O angu distribuído para lembrar a memória da época que eles não tinham comida e que comia língua de boi, que comia vísceras, e hoje são pratos, como se chama? Gastronomia de rico, né? Língua de boi é servida em festas de gala. Mas lá em Chapada do Norte, onde tem a festa da Irmandade, para lembrar a época que os escravizados não podiam comer a carne do boi, só comiam o resto. Então, isso a gente vai introduzindo na sala de aula com esses programas. Mas tem avançado. Então, assim, o mel de aroeira, que é extremamente nutritivo, tem sido comprado por alguns prefeitos para introduzir na merenda escolar municipal. E aí, aos poucos, a gente vai trazendo esse saber para a sala de aula. Só para eu não me perder, e aí eu continuo com as perguntas. Eu não sei se é bom dia ainda, boa tarde, mas não importa. Importa que o momento agora é ideal e é legal. Parabéns, eu amei estar aqui hoje. Para mim, eu estou vivendo ali até arrepiando pelo que você falou. Mas o que eu vou colocar aqui é confirmando o que você está falando, é a questão do racismo. Eu sou professora, sou Raimunda, eu sou professora na Rede de Sabará há 21 anos. E a Alessandra, que conhece a Galdina, ela sabe da minha história. O prefeito de Sabará sabe da minha história. Eu estou falando isso só para vocês verem que é real o que eu vou falar aqui. A redatora da Rede Globo sabe a minha história. Eu era moradora de rua. Uma escuta que você falou hoje aqui, essa escuta fez a diferença na minha vida. E quem mudou a minha história foi uma professora. Porque eu ainda era menina, eu não sou mineira, eu sou de Santarém, Pará. Sou do norte, conheço a língua de boi, eu ia buscar lá no curral para comer. E por que eu estou contando isso? Para dizer como que a educação muda história. Então, eu vim para Minas, é uma história através de sonhos, uma outra oportunidade, que tiver outro congresso, eu até falo, só para a gente ganhar tempo. Mas a professora falava para mim, eu tinha 8 anos, não conheci pai, não conheci mãe, não conheci ninguém. O único sangue que eu sei que é meu é uma filha que eu tenho. O pai dela faleceu, também era de rua,
E eu criei minha filha. Hoje ela é enfermeira, casada, mora aqui em Belo Horizonte, eu sou professora há 21 anos. Por que eu tive essa vida? Eu não sei. Mas a professora falava assim para mim: você é capaz, você vai mudar, vai, avança, você pode, você não é diferente de ninguém. Eu não tinha um fio de cabelo na cabeça, por quê? Eles rapavam a minha cabeça por causa de piolho, dava ferida. Eu lembro, eu era assim. Deus é o meu único testemunho, mas eu sonhava ser igual a minha professora. Eu hoje dou aula para meus alunos contando a minha história. Eu falo para eles: a história que vocês estudam é a minha. Eu sou preta, eu tenho orgulho de como eu sou. Eu contei uns 2 casos ali, eles riram de como que eu dou aula. E eu sou desse jeito feliz. Por quê? Porque eu sou negra. Sabe quem me fez negra? O Criador do céu e da terra. A gente tem um trabalho nas ilhas de Guiné-Bissau, na África. Eu entro de férias hoje, por exemplo, eu viajo para o sertão pernambucano, eu dou aula lá voluntariamente num quilombo que chama Queimadas, Carnaobeira da Penha. Eles lá, vai lá e pega, vocês não conhecem a professora Raimunda. E agora, em janeiro, eu estou voltando. Então, isso para mim foi um entrelaçado do saber. E quando você falou, eu quero uma escola igual para todos, igual minha neta tem, que teve, eu falo a mesma coisa, só que eu digo: eu quero uma escola diferente, que seja diferente para as crianças do que a minha filha teve. Minha filha não tinha o que comer, eu dava água com fubá, com sal cozinhado na rua, na Rio de Janeiro, daqui próximo lá do nosso centro de Belo Horizonte. Que ela nasceu, ela é mineira, eu sou paraense, mas ela é mineira. Então eu dava para ela, tinha gente que eu não levava ela para a escola, porque não tinha o fubá para dar água. Mas eu catava latinha, papelão, me virei e formei minha filha. E isso para mim, quando eu te vejo deputada, sabe o que eu falo para meus alunos? Vocês podem ser o presidente da República, deputados, prefeitos, vereadores, porque eu não tive nada. E eu sou professora, estou cursando pedagogia agora, sabe? Estou cursando pedagogia agora, porque a prefeitura de Sabará me abraçou. Eu entrei em Sabará já efetivo, eu virava noite na biblioteca pública estudando, e o primeiro concurso que eu fiz, é o meu primeiro emprego formal, é professora. E eu estou muito feliz de estar aqui, sabe? Então eu sou uma pessoa decisiva. Você vai para o congresso? Eu falei: vou. Liguei para a Jennifer, secretária lá. Ontem era meu dia de planejamento em casa. Falei: mas quinta eu assumo. Se precisar dar falta, vai. Deixei tudo prontinho para os meus alunos. Conversei com eles, falei para onde eu ia, o que eu ia fazer e o que eu vou levar. Muito obrigada. Agradecer esse testemunho maravilhoso, mas ela falando, aí me deu outra ideia. Você podia levar o curso de culinária da Kelva para dentro da Prefeitura de Contagem. Eu acho que é um diálogo importante com a prefeita, para que ela faça essa formação com as profissionais que trabalham na educação municipal. Ótimo. Aí leva a culinária para fomentar isso e valorizar as trabalhadoras que estão na cozinha. Eu esqueci de falar uma coisa: dia 27, a festa da cultura na minha escola. E eu vou fazer um projeto, quem nunca ouviu falar, que quiser ver, tem que ir lá, que chama Carafé. Eu vou fazer o café de Cará, aprendi com os quilombos. Bom dia a todos e todas novamente, boa tarde, né? Boa tarde, deputada. A senhora falou uma coisa muito importante, eu gosto, desde criança eu acompanho Congado, sou fã, né? De Congado, da capoeira. Não posso praticar mais com essa forma aqui, não dá, né? Não é possível, mas a senhora disse uma coisa muito, muito interessante e também antes falou sobre a economia,
que é um investimento na educação, principalmente na educação quilombola, da população negra, indígena, barra. Então, a senhora pode ter percebido, mas a senhora parece que a palavra da senhora foi ilustrada, porque tem aí uma manifestação de Congado, né? E lá, as mulheres, no seu fazer, isso gerou, trouxe a nossa economia brasileira até certo ponto e traz. Então, eu acho muito interessante a sua fala a respeito de valorizar os mestres e as mestras, né? Eu fico pensando como o mestre Pracinha morreu, abandonado na Bahia, cego, no asilo. Mestre Viva também não foi muito diferente de outros mais, inclusive em Belo Horizonte e Betim. Então, a senhora, né, é muito interessante ver a sua fala na questão de valorizar que a cultura, principalmente o Congado, eu vi na festa de Betim esse ano, acompanho todo ano, a diversidade, o ensinamento que tem essa festa, né? Quebrando paradigma, porque meu tempo era só homem, né? Que eram os capitães, hoje um monte de mulheres são capitães, né? Então, é muito interessante isso. Eu queria parabenizar a senhora pela fala, fiquei muito contente de estar aqui, eu queria ser falar. Boa tarde a todos. Sabemos que agora, né, o dia 20 de novembro, Márcia, eu chamo Márcia, sou professora. Sabemos que agora, o dia 20 de novembro, né, ele é um feriado nacional. Eu gostaria de saber como que a senhora vê isso, né, já que sabemos que foi uma luta, né, e que já vem muitos e muitos anos. Acho que eu gostaria de saber sobre isso. De onde você é, Márcia? Eu moro em Belo Horizonte, mas eu sou do norte de Minas. Minha cidade chama Caraí. Depois tem que falar. Muita gente do norte que... Eu já me apresentei no meu Senai, sou de Betim, estou como coordenadora pedagógica lá, sou professora de educação infantil, direção do sindicato, estou aqui como conselho de alimentação, sou vice-presidente lá. Eu queria pontuar, você citou Betim, eu queria pontuar para você algumas questões que me foi colocado no processo nosso de construção da nossa mostra cultural, né? Eu achei interessante que quando você fala do pertencimento, do conhecimento, igual a Raimundo acabou de falar da história dela, isso é muito importante para a gente. E quando nós pedimos os pais para ensinar o termo de cor, né, devido ao processo novo agora de inscrição das crianças, lá está escrito para a pessoa declarar a sua raça. E aí, o primeiro embate que nós tivemos foi esse com o pai. E o pai pegou a folha e falou assim: raça? O que é isso aqui? Quem tem raça é cachorro, né? Aí eu falei com o pai assim: realmente, pai, quem tem raça é cachorro. Mas até o IBGE, quando fala da pesquisa, na página do IBGE ainda está essa pergunta: raça, qual é a sua raça? Aí ele falou assim: isso é um absurdo. Ele ficou muito nervoso e tudo mais. Aí ele falou: não vou assinar isso agora. Foi para casa. E lógico que eu, pesquisando cientificamente o termo está em desuso mesmo, né? Entendeu-se que não existe sub-humanos, né? Só existe humanos. Então o termo está lá. Mas essa palavra ficou muito incomodada, não só para ele, como outros também. E o interessante é que a gente trabalha com educação infantil, e a gente está trazendo para essas crianças algo diferente, algo novo. Mas mais que isso, trazer essa família para essa realidade que nem mesmo eles se reconhecem. E aí, em uma reunião que eu fiz com os pais, quando eu coloquei sobre o projeto da Ciranda Cultural que a gente está trabalhando, e o projeto Caminhos para a Igualdade, que eu fui explicar para os pais sobre o porquê que eles tinham que assinar o termo referente à matrícula, que vai constar na página do censo e tal. Ela me respondeu, ela falou assim: eu sempre coloquei que meu filho é amarelo. Eu achava que meu filho era amarelo. A mãe é clara, o pai é negro. Mas ela falou assim: eu sempre coloquei que meu filho é amarelo. Eu não sabia que amarelo é ocidental. Ela falou, aí ela ficou tão espantada. E outros me falaram assim: eu não vou assinar agora. Porque como você falou que nós deveríamos saber da nossa história, perguntar sobre nossos pais, nosso passado, eu vou voltar para casa para discutir com meu marido o que eu vou colocar aqui, que agora eu tenho que mudar. E eu tive uma mãe que deu um testemunho lá também. Uma mãe teve um testemunho também, que ela teve que pleitear uma vaga para o filho dela na escola, porque ela sempre declarou que o filho era branco. E aí agora ela estava tentando uma vaga para ele num concurso, numa formação de faculdade,
e ela falou que teve esse problema com o filho dela, que ele declarou-se negro, mas constava que ele era branco. Então, essas questões que acontecem, que vem exemplificando quando está trabalhando no contexto da gente, igual a boneca, a Naomi, que a mãe falou comigo lá, isso é questão religiosa, eu tive que explicar que não tinha a ver com religião, e outras questões, até com professores, que nós também somos ignorantes nesse sentido. Nós somos educados, educação europeia, né? Nós desconhecemos, então quando chega algo novo, faz parte do meu trabalho, pesquisa, estudar. Mas muitos professores estão parados no tempo, não estão acompanhando a evolução do processo que está acontecendo. Então teve discussões com os professores em sala de aula, teve discussões no horário de estudo, teve apontamentos religiosos, palavras conhecidas, materialidade, que é o ponto que eu queria falar com você, da materialidade. Chega livro na escola, chega, mas tem livros também que chegam na escola ainda, com palavras ainda que causam ainda discriminação. E a materialidade, ela não é de quantidade e qualidade efetiva para estar trabalhando. Chega um material novo, nossa obrigação é debruçar sobre ele para estar estudando, para estar trazendo isso para a escola. Então, assim, como deputada, eu queria saber se você tem alguma proposta de trabalho para desenvolver, para que nós possamos trazer essa família, essas crianças, para a realidade que é atual hoje nossa, do pertencimento, de saber de onde eu sou, de onde eu vim, para onde eu estou indo, e qual que é esse papel que a escola tem que fazer, e principalmente cobrar tanto de professores, de coordenadores, esse trabalho que tem que ser feito, né? Essa formação que é necessária. Como você vê essas questões nessa escola? Ai, eu tenho uma aula com ela aqui, eu dou uma aula pra gente. Primeiro assim, eu esqueci o nome da senhora. Raimunda, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, quanto você tem inspirado os alunos, sua história é fantástica e conseguir transformar a sua história em um processo de convencimento, de motivação. Isso é fantástico, isso é o papel do professor, do semestre, você é uma mestra, parabéns. A menina falou do 20 de novembro, né? Gente, é uma conquista. Aqui nós trabalhamos 350 anos de graça. A nossa luta agora é de trabalhar cada vez menos. Nós temos de reduzir a escala 6x1, da gente poder, igual servidor público, ter o sábado, domingo em casa, para cuidar dos filhos, para cuidar da religião, para ir para a igreja, para dançar, para fazer yoga, é isso. Então, 20 de novembro, a gente lembra de Zumbi dos Palmares, da história de Palmares, de toda essa luta que foi e é necessária para a gente se afirmar como sujeito, mas é um dia do descanso. É feriado, sim. Aqueles que não puderem trabalhar, aqueles que, aí, infelizmente, a gente trabalha, eu acho absurdo o shopping, não vá, gente. Estou fazendo campanha. O shopping abre, mas não vá. Na última vez, aqui em Belo Horizonte, o shopping pegou fogo, não foi? Teve fogo da cozinha e tudo. Não, mas o shopping abre no feriado, né? Mas a campanha agora, os negros conscientes da questão racial, não vá no shopping no 20 de novembro. Porque é um dia para a gente descansar, para a gente poder ficar em casa. E se a gente vai, a gente incentiva os nossos a ter que trabalhar. Mas é um momento da gente de reflexão e que a gente conquistou isso e vai ser importante para a gente discutir não só na educação, mas em outros campos também, na saúde, na segurança pública, muito importante. E para fechar, nossa, ela foi falando, né, raça, né, o conceito de raça, que a gente trabalha muito no 20 de novembro, né, assim, nós fomos racializados. E racializados é discutir o papel do branco e do negro. Então, não existe marcar eu sou branco, né? Mas é importante a gente discutir isso na escola e isso que bom, que está provocando uma discussão. Não é para a gente sair o dono da verdade, mas para a gente ter oportunidade de discutir com os pais as
políticas públicas têm incentivado isso. Por que das cotas? Hoje tem banca de heteroidentificação, inclusive nos partidos. Porque se existe incentivo para você dizer que é negro, tem branco usando esse incentivo para ocupar as nossas vagas nas universidades, para ocupar a vaga no concurso público da medicina, nem isso, para ser juiz, para ser conselheiro do tribunal aqui. Então, é importante a discussão. Nós não queremos sair nem dono da verdade, nem abaixo da verdade. Mas é importante incentivar que nas escolas as pessoas possam se autodeclarar. Ela não é obrigada a dizer que ser negro. E por que os pais não querem dizer que ser negro? Aí eu vou ter os meus motivos aqui. Vou colocar um pouco. Mercado negro, trabalho de preto, tudo que é negativo é associado a negro. Aí eu vou ter que falar que meu filho é preto? Cai na real também, que eu também não quero. Eu quero negar isso. Negar tudo que é ruim. Por isso que a gente trabalha o que é positivo em ser negro. Né? O que é André Rebouças? O primeiro, todos aqueles túneis do Rio de Janeiro foram assinados por um engenheiro negro. Então vamos trazer as coisas positivas que a gente também vai se sentir orgulhoso. Meu filho é negro. Coloca aí. Porque as referências positivas é que vai mudar essas realidades. Mas já estou de parabéns. Assim, esse debate que você provocou na escola é fundamental para a gente avançar na nossa consciência racial, da história do Brasil e da história recontada. Porque a história foi contada pelos vencedores. Aqueles que escravizaram, aqueles que colocaram a gente. Nós fomos trazidos para o Brasil porque a gente conhecia de uma habilidade imensa, e principalmente em Minas Gerais, que é a mineração. Até hoje, nos quilômetros, eu vejo lá a habilidade que eles têm de encontrar ouro. Você vai olhar na orelha dos meninos quilombolas, os brincos são de ouro puro. Eles não usam bijuteria. Mas insiste em dizer que a miséria está lá no Vale de Jequitinhonha, e por isso que as terras raras têm que ser entregadas para a China, têm que ser entregadas para o Japão, têm que ser entregadas para outro país, porque eles vivem por cima de terras raras. Foram extremamente habilidosos em saber aonde tem terra rara, quando só agora a Codemig conseguiu descobrir aonde tem terra rara. Eles já sabiam muito antes, está lá. Há 1.500 anos atrás, eles já sabiam onde tinha terras raras. E estão sendo expulsos de lá. É essa história que nós temos que aprofundar para a gente romper e não contar a história que os europeus contaram. Que nossos braços compridos era bom para bater enxada, que você bate mais lá na frente, e não cansa, que a nossa pele escura suporta o sol. Não, vamos contar a partir do ouro. É o nosso povo que sabe onde tem ouro. É o nosso povo que sabe onde tem terras raras. Por isso eles perseguem e vai atrás dos negros, porque eles já descobriram onde tem as terras mais valiosas do estado de Minas Gerais e que muita gente está querendo roubar. E é por isso que o trabalho da escola é fundamental. Parabéns pelo trabalho, conte com a gente. Aí o que eu tenho feito é incentivando. Então, como as emendas parlamentares, a gente tem uma porcentagem que é obrigatória mandar para a educação, eu tenho aberto editais para as escolas que têm feito trabalho de colocando um plano nacional de equidades e educação quilombola e indígena em prática. Existe uma lei que orienta as escolas a trabalhar isso. Então, as escolas que trabalharam isso, a gente tem mandado emenda parlamentar. A primeira escola indígena do estado de Minas Gerais, lá em Caldas, dos Quiriri, eles vão construir uma quadra com um projeto feito por eles, respeitando toda a tradição indígena, mas receberam emenda R$400 mil. Mas eles demonstraram que estão colocando em prática o plano nacional. Então, assim, não estou me inventando. É possível fazer isso e com isso receber incentivo. Acho que a gente tem que trabalhar também com as prefeituras. Aí eu estou falando, algumas prefeituras mais sensíveis que pode também usar disso de incentivo para receber recurso e levar os meninos à África, porque na
conhecer quilombos, as pequenas Áfricas mineiras, levar os meninos para visitar, levar os quilombolas para ir das... Mas não vai mais, eu já falei, não chama quilombola para dar palestra em escola se a escola não pagar. Eu já oriento, não vai fazer serviço para o Estado sem receber. Aí eles têm ido, como a Kelma, como o Quilombo Matias, como os Arturos, como outros quilombos, têm ido para dentro da sala de aula, mas têm recebido da escola. Isso retroalimenta as comunidades, mas também leva a verdade contada da boca dos mestres, né? Os saberes, as cantigas, a forma de aprender matemática, química, é isso. Então, me coloco à disposição também para as escolas das prefeituras. A gente faz isso com a escola do Estado, né, por ser deputado estadual. Então, eu faço nas escolas do Estado. Mas se as prefeituras estiverem mais sensíveis, a gente também colabora investindo nas escolas que têm compromisso no combate ao racismo. Vamos agradecer a deputada, foi um tempo maravilhoso, quanto aprendizado, quanta reflexão do nosso lugar no mundo, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós chegamos até aqui. Só gratidão, obrigada pelo seu mandato, obrigada por tudo aquilo que você faz, pelo povo, por todos e por cada um. Obrigada, gratidão.